Olá a todos do oitavo ano, a nossa aula de hoje de revisão dos conteúdos. Então, vou relembrar os principais pontos do conteúdo do primeiro bimestre, como também do segundo bimestre. Então, vamos. Bom, revoluções inglesas. O conceito de revolução tem a ver com muitas mudanças em que a sociedade passa. Já estudamos e vimos bem essa questão. Mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais, etc. Então, quando se tem todas essas mudanças que são bruscas, mudanças muito rápidas e grandes, assim acontece uma revolução. Bom, em relação à Inglaterra, a Inglaterra viveu essa revolução ou essas revoluções. No caso, essas revoluções inglesas, elas buscavam assim fazer uma mudança nas estruturas da sociedade. Por quê? Essa sociedade estava sendo controlada por reis absolutistas. Lutaram contra isso. Os revolucionários lutaram contra esse domínio do poder real. Bom, de 1642 até 1651 aconteceu a Revolução Puritana. Tem esse nome de puritana porque os puritanos eles faziam parte assim do cristianismo, era uma vertente da religião cristã. E eles se achavam mais puros do que os outros fiéis. Então, por isso, eles foram chamados assim de puritanos. Então, dentro desse contexto da Revolução Puritana, justamente houve discordâncias políticas e econômicas também entre o parlamento e o rei Carlos I, já que esse rei Carlos I ele era um rei absoluto, ele tinha o poder concentrado na sua figura. Então, logicamente que dentro desse parlamento existiam divisões. A Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes, e eles também tinham assim, ideias diferenciadas. Porém, uma ideia era certa: tirar esse rei Carlos desse poder absoluto, ou seja, fazer uma diminuição desse poder de Carlos I. Bom, posteriormente, Carlos I ele foi assim decapitado, ou seja, foi um escândalo para a sociedade na época, já que existia teoria que dizia que o rei só era rei porque Deus queria que ele fosse rei, a teoria do direito divino, do poder real. Então, isso foi feito por Oliver Cromwell, e ele teve um governo que foi de 1653 até 1658. Ele foi um comandante e assim posteriormente governou, sendo que dentro desse período que ele governou, assim teve uma república na Inglaterra. Apenas esse período que existiu uma república assim na Inglaterra. Então, esse governo de Cromwell começou em meio à Revolução Puritana e teve que combater os movimentos contrários à sua administração. Então, Cromwell agiu também de forma truculenta, de forma autoritária, de modo que só lhe faltou também colocar a coroa, sendo que, após a sua morte, seu filho Richard Cromwell não conseguiu assim dar conta e prosseguimento no governo e houve uma restauração monárquica, ou seja, Carlos II assumiu o poder. Bom, dentro desse contexto revolucionário, os conflitos eram entre o parlamento, o rei, como também conflitos religiosos, muito por conta das reformas protestantes. Católicos e protestantes, eles assim se combatiam o tempo todo. Então teve muita intolerância religiosa dentro desse contexto e assim essa intolerância foi misturada com questões políticas e econômicas. Então, muita gente assim perdeu a sua vida para que chegasse o fim com a Revolução Gloriosa, que foi de 1688 até 1689. E foi estabelecido que o ato de tolerância para as outras religiões, ou seja, religiões que não fossem protestantes, e os católicos, eles continuaram não sendo tolerados pelos protestantes e vice-versa. E teve a Declaração de Direitos, que fez com que o rei não se tornasse maior do que o parlamento, não tivesse esse poder absoluto como os reis tiveram anteriormente. Então, essa Declaração de Direitos foi muito importante porque o rei passou a obedecer uma constituição. Houve aquilo que é chamado assim de
monarquia constitucional. O rei respeitará, assim, o conjunto de leis e não será maior do que o parlamento. Bom, a colonização inglesa. Essa colonização demorou justamente por vários fatores, já que os portugueses eles foram os primeiros nas grandes navegações, depois vieram os espanhóis, enfim. Os ingleses eles demoraram muito nessa expansão, por quê? Por falta de recursos. Recursos esses que eram financeiros, já que eles estavam em vários confrontos por causa de disputas políticas, ou seja, sucessão do poder real, também por causa de crises religiosas, protestantes contra católicos, como eu chamei a atenção, e também das revoluções. No caso, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Todo esse contexto fez com que a Inglaterra ficasse e entrasse em uma guerra civil. Então eles demoraram assim para essa expansão, para essa colonização. Porém, já se tinha esse projeto real dessas colônias na América do Norte. Com o povo. O povo foi para a América do Norte. E assim, em 1620, houve a chegada do navio Mayflower. E ao chegarem lá, as pessoas, os ingleses, ao chegarem lá, eles assim estabeleceram suas colônias. E essas colônias tornaram-se em 13. E posteriormente, assim se teve a formação dos Estados Unidos. Esses colonos, esses ingleses que saíram da Europa e foram para a América do Norte, eles estavam querendo uma vida nova. Eles estavam querendo fugir das perseguições religiosas, da crise econômica que eles estavam vivenciando na Inglaterra, enfim. Eles queriam um novo mundo. E assim, por isso, eles foram para lá. Bom, inicialmente, essas colônias não eram controladas de uma forma centralizada pelos ingleses. Essas colônias, elas eram protestantes, não tinham um poder centralizado e tinham uma certa liberdade assim com a Inglaterra. Então, 13 colônias foram formadas, na seguinte divisão: colônias do Sul, do Centro e do Norte. Eu coloquei uma imagem, justamente a decapitação de Carlos I. Podemos ver aqui pessoas passando mal. Então o povo ia assistir essa decapitação. Também a guilhotina na Revolução Francesa, as pessoas iam assistir, assim, o rei Luís XVI foi guilhotinado. Na mentalidade da população, o rei assim, era o representante de Deus, já que o rei só era rei porque Deus quis que ele fosse rei, sendo que Carlos I assim, foi executado e as coisas passaram a se alterar. Bom, durante essas revoluções, tanto inglesas como a Revolução Francesa, logicamente que muitas mortes aconteceram, coisas negativas aconteceram, porém, coisas positivas também foram assim importantes, mesmo também com um banho de sangue, mesmo muita gente tendo morrido. Revoluções e período napoleônico. Bom, depois estudamos um pouco sobre a Revolução Industrial e vimos que a Inglaterra se destacou inicialmente aí nessa Revolução Industrial. Alguns motivos fizeram com que a Inglaterra fosse a primeira, tivesse essa importância na Revolução Industrial. A contestação do poder absoluto, como eu chamei a atenção, teve a Declaração de Direitos, onde os reis não seriam maiores do que o parlamento. Então isso foi muito importante, já que o rei agora não controlaria mais essa economia, não teria essa economia centralizada na sua figura. Também teve o liberalismo econômico, justamente o Estado não tem esse controle, esse rei não tem o controle. Então, o mercado regulará a economia. Também reservas naturais, como ferro, carvão, os ingleses tinham isso. E isso contribuiu também para essa revolução industrial e as máquinas surgiram, etc. O financiamento da burguesia, já que os burgueses se deram muito bem com o comércio marítimo e assim eles passaram a pagar as pessoas a fim que essas pessoas trabalhassem de forma
assalariada e produzindo bastante para o país, para os burgueses. Então, eles investiram na industrialização e também buscaram ainda mais matérias-primas. Então, os burgueses foram muito importantes. Além de cercamentos, ou seja, os cercamentos das terras, as terras comuns que os camponeses usavam. Os proprietários passaram a cercar essas terras e os camponeses passaram a trabalhar nelas. Outros camponeses foram trabalhar nas minas e nessas terras se passou a criar ovelhas para a indústria têxtil, a indústria de tecidos, entre outras coisas. Então, todos esses motivos contribuíram assim para que a Revolução Industrial acontecesse na Inglaterra. Bom, porém, nem tudo de positivo estava acontecendo. Como eu falei, revolução ou revoluções sempre trazem coisas positivas e negativas. Então, os trabalhadores passaram assim a ser explorados. Trabalhavam 16 horas por dia, mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, ganhavam menos, logicamente, que os homens. Assim, não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam em uma condição totalmente desumana, sendo que houve resistências dos trabalhadores. Eles lutaram a fim que eles viessem ter melhores condições. Sendo que o movimento, o ludismo, ele foi um movimento mais radical, porque ele invadia as fábricas, quebrava tudo, ou seja, as máquinas, assim, para dar o prejuízo aos burgueses. Então, era um movimento mais através da violência, que agia pela força bruta. E o cartismo já era um movimento politizado, porque eles queriam transformações em relação ao trabalho, porém, eles enviavam cartas, porque eles queriam um representante no parlamento, eles queriam votar, então eram operários mais politizados. Já o ludismo eram operários assim mais raivosos com a situação em que eles estavam vivendo. Por isso, eles faziam dessa forma, invadiam as fábricas, destruíam tudo para dar prejuízo ao burguês. Bom, vimos também a Revolução Francesa, mais uma revolução que trouxe coisas positivas e negativas. Um banho de sangue também aconteceu dentro dessa revolução. Bom, as ideias iluministas, elas contribuíram para o acontecimento dessa revolução. E não só essa revolução, outras revoluções, outros movimentos, assim, eles tiveram essa influência das ideias iluministas. As ideias que eram contra o antigo regime, o absolutismo monárquico, essa concentração dos poderes nas mãos dos reis. Então, no caso da Revolução Francesa, ou melhor, antes da Revolução Francesa, a população, logicamente, da França vivia a maior parte assim do campo. Cerca de 80% da economia vinha da agricultura. Então, teve uma crise muito grande na produção agrícola por causa de um mau tempo, um inverno rigoroso, e assim os produtos diminuíram. Quando se tem pouco produto, logicamente que o preço se eleva. Então, altos impostos foram cobrados e assim a população padecendo necessidade. Além disso, os franceses entraram na guerra. Que guerra? A guerra de independência dos Estados Unidos. Os franceses assim contribuíram com as colônias americanas, justamente lutando contra os ingleses, que já eram um inimigo já antigo dos franceses. Então, ao entrar em uma guerra, se tem um investimento muito grande e se manter na guerra também. Bom, e além disso, o absolutismo monárquico, que fazia com que a figura real tivesse essa concentração dos poderes. Bom, entre outras coisas também que aconteceram antes dessa Revolução Francesa. A população, logicamente, estava sendo massacrada e assim, uma reforma fiscal foi proposta. Então o rei Luís XVI fez assim as Assembleias Gerais e buscava fazer com que a população votasse, sendo que essa votação era por estado, ou seja, a sociedade francesa era dividida em 3 estados, primeiro, segundo e terceiro. No caso, primeiro, o clero, 1% da população. Segundo, os nobres, 2% da população. Terceiro,
o povo como um todo, 97% da população. Sendo que esse povo como um todo tinha que trabalhar para pagar os privilégios, tanto do clero, da igreja, como também dos nobres. Então, esse povo se revoltou. E nessa votação, daria sempre 2-1, já que o clero, nem muito menos os nobres, queriam pagar impostos. Então, o terceiro estado, o povo, se revoltou e fez assim as jornadas populares. Foi à rua e teve início essa Revolução Francesa por essa série de fatores. E vários conflitos aconteceram entre jacobinos, entre girondinos, vimos a participação dos sans-culottes, enfim. Assim, vimos que no período final da Revolução Francesa, o general Napoleão Bonaparte se destacou em várias batalhas. E em 1799 ocorreu o golpe de 18 Brumário, que foi uma tentativa de impedir a volta dos jacobinos ao poder, ou seja, os burgueses assim fizeram esse ato de impedir a volta desses jacobinos. E Napoleão Bonaparte, posteriormente, ele tornou-se um dos cônsules e depois tornou-se o imperador francês. Bom, quando Napoleão assumiu como imperador, fez muitas reformas. Fez reformas econômicas, porque ele buscou, assim, agradar o povo. Porém, quem tinha um apoio, quem tinha o privilégio, logicamente, que eram os burgueses. Então, ele deu a posse das terras aos burgueses, mas o povo ele buscava assim controlar com algumas ações. Então, na economia ele fez o Banco da França, ele fez obras públicas, etc. Em relação à educação, Napoleão fez escolas públicas e gratuitas. Logicamente que ele buscava com isso uma formação militar nos alunos, então teve essa contribuição grande também em relação à educação. A política, Napoleão ele se expandia pela Europa, tanto é que ele tirava alguns reis dos seus tronos e colocava assim generais, ou seja, pessoas que ele confiava. Napoleão foi se expandindo, entre outras medidas que Napoleão tomou. Bom, depois vimos todos os acontecimentos que se deram depois disso, até o fim desse Império Napoleônico, em 1815, na sua última batalha de Waterloo. Bom, depois das derrotas de Napoleão, assim, as potências europeias voltaram a se encontrar no Congresso de Viena, que buscava assim devolver o poder dos monarcas que tinham sido retirados, os poderes absolutos desses monarcas. E assim, esse Congresso de Viena, essas potências europeias que se encontraram lá, buscaram acabar com toda a revolta que fosse, logicamente, contra o poder dos monarcas. Monarcas esses que foram entronizados novamente aos seus respectivos poderes. Bom, depois estudamos um pouco sobre as conjurações, essas revoltas que aconteceram. Vimos a Conjuração Mineira, revolta que aconteceu, logicamente, em Minas Gerais, em 1789, revolta essa que teve influências das ideias iluministas, de igualdade, de liberdade, teve influências da independência dos Estados Unidos, enfim. Na cidade de Minas Gerais já tinha uma pouca produção de ouro, teve uma diminuição desse ouro extraído. E assim a coroa portuguesa cobraria a derrama. As pessoas que não poderiam pagar assim, deveriam pagar na marra com essa derrama. As pessoas, logicamente, os nobres. A elite, porque a Conjuração Mineira foi uma revolta da elite. Bom, a Conjuração Mineira não deu certo e vimos aí que um dos líderes foi morto, Tiradentes. E assim serviu de exemplo para que outras revoltas não acontecessem. Bom, depois vimos um pouco sobre a Conjuração Baiana. Em 1798, a cidade de Salvador estava cheia de cartazes. No caso da Conjuração Baiana, também as ideias iluministas influenciaram essa revolta, como a independência dos Estados Unidos e a revolta escrava do Haiti. Sendo que a Conjuração Baiana foi liderada assim posteriormente por pessoas mais simples da sociedade, artesãos, alfaiates, etc. Também
não deu certo. Tanto a Conjuração Mineira como a Baiana, eles queriam a independência, eles queriam uma república. No caso, em relação ao baiano, os revolucionários queriam igualdade social, fim da escravidão, etc. Sendo que nenhuma das conjurações deram certo. Depois disso, vimos que a família real ela veio para o Brasil. Em 1807, Dom João partiu com a família real de Lisboa ao Brasil, sendo que chegou em 1808, sendo escoltado pela Inglaterra, já que Napoleão Bonaparte tinha decretado o bloqueio continental e assim invadiria Portugal, caso Portugal continuasse mantendo relações com a Inglaterra. Foi o que Portugal fez. E assim teve o apoio da Inglaterra para chegar aqui no Brasil. Então, entre 10 e 15 mil pessoas vieram para o Brasil. Dentro desse contexto, isso foi importante para o que viria a acontecer depois, justamente a independência do Brasil. Porém, antes, teve a Revolução Pernambucana de 1817, e dentre alguns motivos para essa revolução estavam os privilégios dos portugueses. Essa revolução também é chamada de Revolução dos Padres, já que muitos padres participaram. E assim, eles tomaram o poder, chegaram a fazer uma lei, queriam liberdade política, liberdade religiosa. Logicamente que eles eram republicanos também. Então, esses movimentos, Conjuração Mineira, Baiana, Revolução Pernambucana, eles estavam assim querendo se tornar independentes de Portugal. A independência aconteceu posteriormente em 1822. Porém, depois da independência do Brasil, teve uma monarquia hereditária e constitucional. Por quê? Bom, Dom João, depois que ficou um tempo no Brasil, teve que regressar a Portugal. E assim ele deixou aqui Pedro I, seu filho. Também, posteriormente, Pedro I foi pressionado a regressar a Portugal e teve uma revolução no Porto lá. E as pessoas queriam assim recolonizar o Brasil, os portugueses queriam recolonizar o Brasil, fazer com que o Brasil se tornasse uma colônia novamente. Então, Dom Pedro assim se aliou aos brasileiros, aos nobres, à elite, e assim fez a independência do Brasil. Se separou de Portugal. Porém, depois dessa independência, o Brasil continuava ainda tendo um português no governo e tinha uma monarquia hereditária e constitucional. O governo seria passado de pai para filho e assim obedeceria à Constituição, que foi feita em 1824. Sendo que obedeceria entre aspas, por quê? Na Constituição existiam 4 poderes, e um deles era o poder moderador, que fazia com que Dom Pedro I tivesse sim, um controle sobre os outros poderes, sobre a organização e a administração do país como um todo. Bom, então essa independência aconteceu, sendo que a nossa independência foi feita pela elite, por um português, e a elite brasileira. E o povo, assim, não teve participação. Mas algumas províncias resistiram e lutaram porque não queriam, assim, a emancipação de Portugal. E assim guerras aconteceram, porém, todas as províncias assim perderam. E assim foi estabilizado o que foi chamado depois de Primeiro Reinado, que foi de 1822 até 1831, com o governo de Pedro I, Dom Pedro I, o imperador do Brasil. Eu coloquei uma imagem, no caso é a queda da Bastilha, na Revolução Francesa, onde o povo do Terceiro Estado tomou essa antiga prisão. Logicamente, quem era contra o antigo regime, o governo dos reis, era punido nessa prisão. Então foi um ato simbólico que o povo fez e se armou para essa revolução. Eu coloquei outra imagem. No caso é a família real chegando em Salvador, porque antes do Rio de Janeiro, eles assim aportaram em Salvador, depois que eles vieram para o Rio de Janeiro. E aí, a bandeira do Brasil no período do Império. Nós temos aqui alguns significados. O verde tem a ver com a Casa de Bragança, ou seja, de Portugal. O amarelo com a Casa de Habsburgo, que
foi a esposa de Dom Pedro I, a Leopoldina. Temos aqui o café e aqui o tabaco, muito importante para o Império. Temos a cruz de Cristo, temos a coroa imperial e aqui acima uma cruz significando que Deus estaria acima do imperador. Aqui temos as estrelas, que são as províncias, que posteriormente na República se chamariam estados, entre outras coisas. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!